very important that we build solidarity beyond borders. I hope for women to be able to dream big and dream fearlessly. And when we come together, there's nothing we cannot change. Bem-vinda e bem-vindo ao Camarote 21. Elas são inteligentes, engajadas, rebeldes. Por meio da arte, denunciam injustiças sociais e lutam por igualdade de direitos. O programa de hoje viaja por 5 países para conhecer mulheres que fazem acontecer. Começamos pela Turquia. Olá, eu sou Julia Han, correspondente da DW na Turquia, e vou apresentar uma roqueira que inspira muita gente por aqui. E não só pela música, mas porque não tem medo de falar o que pensa e defende os direitos das mulheres no país. Com vocês, Gaye Su Akio. Uma viagem de ônibus por um universo paralelo e uma mulher ao volante, Gaye Su Akio. A artista gosta de unir tradição e modernidade, e assim fez o rock psicodélico turco dos anos 70 voltar à moda. Gaye mora em Kadıköy, no lado asiático de Istambul. A região é conhecida pela agitada vida noturna. Isso antes da pandemia, claro. Muitas das minhas memórias da infância têm a ver com a música. Sempre havia música quando eu imaginava como seria a minha vida. Gaye compõe, faz os arranjos e produz a maioria de suas músicas. Os fãs adoram essa mistura de música popular turca com rock e pós-punk. E muitos buscam nas letras abstratas mensagens concretas sobre a situação na Turquia. Ela canta: "O país é um enorme bar de narguilé e estamos nos asfixiando na fumaça." Está ficando cada vez mais difícil respirar nesse país. Falta justiça. Não há um verdadeiro Estado de Direito e muita gente sofre com isso. Eu também sofro. É hora de lutarmos e apoiarmos uns aos outros aqui na Turquia e no mundo todo. Gaye está preocupada com a situação das mulheres na Turquia. Grupos de direitos humanos alertam que os casos de violência doméstica e de feminicídios aumentaram drasticamente desde o início da pandemia. Frequentemente há protestos pelo país, embora o governo turco proíba a maioria das manifestações. Gaye se orgulha da coragem das mulheres em lutar por seus direitos. Quando falamos sobre mulheres na Turquia, automaticamente vem à cabeça a palavra opressão. Viver segundo as próprias convicções é uma batalha difícil para as mulheres daqui, mas não nos deixamos intimidar. Nos mantemos unidas, fazemos barulho e nos organizamos. Gaye é um exemplo para as fãs, tanto pelo espírito de liberdade quanto pela coragem de dizer o que pensa. Na música Manifesto de uma Rebelião, ela canta: "Não peço permissão a ninguém, sou quem eu sempre quis ser." Gaye não vê a hora de poder tocar ao vivo novamente depois da pandemia, principalmente em sua cidade natal. Se a minha música fosse uma cidade, com certeza seria Istambul.
Aqui tem tantos sons e vozes diferentes, uma grande mistura de pessoas e culturas. Acho legal ser comparada a esta cidade. O anlamda benzetilmek de çok hoşuma gider tabii. Sou Amrita Chima, correspondente da DW em Nova Delhi. Com ilustrações sobre empoderamento feminino, a artista Ita Merotra desafia as noções convencionais de patriarcado. Vamos conhecer esta notável artista que está quebrando barreiras na Índia. Acho que nós, mulheres na Índia, muitas vezes não nos atrevemos a sonhar grande, sermos destemidas e imaginar o que podemos fazer com as nossas vidas. Há muitos temas sobre os quais temos que falar nesse país, mas isso não acontece. Ainda há expectativas e pressão constantes de uma estrutura social patriarcal hegemônica. Em uma cidade como Nova Delhi ou qualquer outro local da Índia, as mulheres não conseguem ir a nenhum lugar sem sofrer assédio e misoginia. Para Ita Merotra, a arte é a melhor forma de expressar suas ideias sobre a vida. Líderes feministas e os movimentos sociais são uma inspiração para ela, o que se reflete nas ilustrações que faz e nos temas que aborda. Ita já teve que enfrentar a violência de gênero, inclusive na universidade. Eu tinha que lidar constantemente com professores que achavam que podiam gritar comigo, ser arrogantes ou ignorar os casos de assédio no campus. Todo mundo sabia que determinada aluna tinha sido assediada no dia anterior, mas era esperado que nós simplesmente nos sentássemos e pintássemos um vaso de flores? Isso é loucura. Quando tinha cerca de 20 anos, Ita descobriu o que ela chama de a magia de unir texto e imagem para contar histórias poderosas. Como este livro sobre uma ecofeminista que lidera um movimento contra o desmatamento na Índia. Eu gosto de envolver o leitor na história, não quero simplesmente contar algo, quero que seja uma conversa. E eu sinto que sou capaz de fazer isso com os meus quadrinhos e narrativas gráficas. Ita se sente comprometida com mulheres de grupos marginalizados. Na Índia, ela viajou para regiões remotas para trabalhar com as chamadas garotas Dalit, consideradas intocáveis de castas inferiores. Lá, viu o poder da arte. É a primeira geração que está aprendendo algo. Não há nenhum tipo de inspiração da família ou de pessoas mais velhas na comunidade para terem uma ideia da vida que desejam. Num primeiro estágio, é muito importante ser capaz de expressar suas ideias e sonhos. Ser capaz de ter essa confiança, construir um vínculo e então, aos poucos, pensar juntas em meios de se considerarem sonhadoras, pessoas que definem a própria identidade. Em 2020, Ita tomou conhecimento de um movimento liderado por mulheres em Nova Delhi. Elas bloquearam uma das principais vias da cidade para protestar contra a nova lei de cidadania do governo, que, segundo críticos, discriminaria muçulmanos. Era absolutamente inacreditável estar em uma via pública bloqueando aquele espaço e as mulheres falando tão fortemente sobre direitos democráticos e o significado de cidadania. A única maneira de expressar o que eu estava ouvindo era desenhando. Então eu voltei para o meu ateliê e fiz esses pôsteres em hindi e inglês. O trabalho de Ita sobre esse protesto agora faz parte de um livro.
uma narrativa gráfica poderosa sobre mulheres na vanguarda de um movimento social. Mas estamos vendo que o governo e o Estado estão fazendo com as jovens que levantam a voz e se atrevem a discordar. Estamos numa situação em que, por um lado, há as mulheres na vanguarda dos movimentos populares e, por outro, um Estado que está esmagando e querendo sufocar qualquer forma de dissidência. É um momento em que realmente podemos fazer o que quisermos. Olá, sou Sofia Bodenberg, correspondente da DW no Chile. Vou apresentar um grupo de mulheres que dançam pelas ruas de Santiago com capuzes vermelhos para tematizar a violência sexual e encorajar mulheres a lutarem por seus direitos. É o coletivo Baila Capucha Baila. Mais de 50 mulheres compareceram a este ensaio antes do espetáculo para o Dia Internacional da Mulher. Dominique é uma delas. Dançar no coletivo significa libertação, prazer, companheirismo. É o espaço onde me sinto mais protegida e posso ser eu mesma. Baila Capucha Baila. Em português, dance encapuzada, dance. O acessório protege as mulheres do gás lacrimogênio em caso de intervenção policial e também é uma forma de manter o anonimato. Munay é uma das 4 mulheres que fundaram o coletivo em novembro de 2019, durante os protestos contra as desigualdades sociais no país. Essa se tornou a marca registrada do nosso coletivo, para esconder a nossa identidade, mas mais do que isso, protegê-la, porque há muita perseguição política já desde antes dos protestos. E formar um coletivo é unificar os rostos. Quando protesto, não sou Munay, sou parte do coletivo. Este é o primeiro ensaio desde o início da pandemia de coronavírus. Somos um coletivo de dança feminista e a nossa motivação é deselitizar a arte, levar a dança para a rua e entender que o nosso corpo é o nosso primeiro território de luta e que dançamos não para os outros, mas para nós mesmas. Nossas coreografias são baseadas em estilos como dancehall, twerk e hip hop. Em 2020, no Dia Internacional da Mulher, 300 mulheres do coletivo dançaram pelas ruas de Santiago. 2 milhões de pessoas protestaram em todo o país. Em outubro de 2019, a desigualdade social havia levado a uma revolta contra o modelo neoliberal no Chile. Os protestos foram marcados desde o início pelo movimento feminista. Os muros de Santiago retratam os protestos e a luta contra o machismo no país. Um dos objetivos do coletivo Baila Capucha Baila é chamar a atenção para a violência contra a mulher. Só ao sair de casa já estamos expostas ao assédio, à violência obstétrica. A violência contra a mulher ocorre de diversas formas, é muito transversal. Em casa, no trabalho, no setor da saúde, a gente vive uma violência sem fim. Eu quero acreditar que isso vai acabar, mas é um longo processo, porque estamos em uma mudança de paradigma. Muito além da dança, o coletivo forma uma rede de apoio e força entre as mulheres e gera transformações. Aprendemos sobre feminismo, a nos amar, a não sermos competitivas com as outras mulheres. Aprendemos a encontrar um núcleo onde podemos nos expressar e sermos nós mesmas. No coletivo, Dominique aprendeu a aceitar o próprio corpo.
Sinto que mudou a forma de eu me mostrar ao mundo, às pessoas próximas e a mim mesma. Por meio da dança, o coletivo dá um exemplo de autoconhecimento, autoconfiança e sororidade. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo. Até já! Camarote 21 de volta com a história de artistas mulheres que lutam pela igualdade de direitos. Sou Edith Kimani, direto de Nairobi, capital do Quênia. A pessoa que vamos conhecer não nasceu aqui, mas exerce grande influência sobre as instituições culturais do país. Ela espera que a literatura ultrapasse fronteiras, alcançando meninas em todo o continente e promovendo a reflexão em mulheres como eu. Estamos falando da escritora Sukisva Venner. Uma das coisas que realmente não aguento mais é quando se referem a mim como uma escritora negra africana, porque não posso ser simplesmente uma boa escritora? Ela sabe o que quer e diz o que quer. Nascida na Zâmbia, Sukisva Venner estudou e morou no exterior por muito tempo. Hoje mora no Quênia. Editora, escritora, autora de livros infantis e agora, na pandemia, também curadora de um festival literário pan-africano. Um evento online que reúne nomes consagrados e também revelações da literatura. Em 2006, Sukisva Venner publicou seu primeiro romance, The Madams. Nele descreve a vida da classe média privilegiada na África do Sul e narra os desafios de mulheres entre tradição e modernidade, entre ser uma mulher de negócios e exercer o papel de mãe. Sou pró-LGBTIQ, pró-África e sou muito pró-mulheres. E acho que isso geralmente aparece em meus livros. Todos têm em comum a questão da identidade. Escrevo para os leitores, mas acima de tudo para aquelas pessoas que dizem que ler é chato. E eu falo, olha, tem um livro para você. Leia uma página e me diga se acha chato. As obras dela passam sempre uma mensagem crítica. Sukisva é especialmente comprometida com a nova geração de leitores e escritores. Não quero que a minha seja a última geração de escritores. Acredito que o meu dever seja ajudar essa geração de jovens escritores, dar voz a ela, uma plataforma. A autora faz uso da linguagem popular, dos dialetos locais, de toda a riqueza linguística do continente. Meus leitores precisam entender o contexto. Se não o entendem, significa que eu falhei, e não as palavras. Na Feira do Livro de Frankfurt de 2019, na Alemanha, Sukisva participou de uma palestra promovida pelo Goethe-Institut, o Instituto Cultural Alemão. Feminista e cidadã do mundo, a escritora é convidada frequentemente para eventos literários internacionais. Acho que sou nômade por natureza. Sempre vejo as coisas de fora, mas também sou capaz de vê-las de dentro. Em 2020, ela foi a primeira mulher africana a ganhar a medalha Goethe, prêmio oferecido anualmente pelo Instituto. Quando você é uma artista, você quer ir além, não quer apenas falar para uma pessoa. Significa muito para mim que a minha literatura alcance pessoas em Berlim, Munique ou no Brasil. Ainda assim, o continente africano continua sendo o centro de seu trabalho. Precisamos dar visibilidade a mais vozes. Muitos países africanos deixaram de ser colônia apenas há 50, 60 anos. Ainda estamos crescendo, somos países jovens. O Quênia luta contra a pandemia há mais de um ano. E assim como em outros lugares do mundo, as mulheres estão sendo duramente afetadas pela crise. Sukisva tem uma mensagem para todas elas.
this is a message to we who hold up half the sky. May we get the recognition we deserve for all the unsung labor that we do. And may we and our allies unlearn the patriarchal habits that allow us to celebrate mediocre contributions by men over excellent contributions by women. I wish you all a reflective and empowering 365 days this Women's Day. Olá, sou Karen Helmstedt, estou em Berlim e gostaria que vocês conhecessem Anna Krenz. Ela é uma artista e ativista polonesa que agora vive na Alemanha, mas não deixa de lutar pelos direitos das mulheres na Polônia. Depois de recente proibição quase total do aborto no país, ela sente que a voz das mulheres precisa ser ouvida além das fronteiras polonesas. As polonesas levantam a voz. Muitas veem o próprio corpo se tornando um campo de batalha política. Grito Global é a expressão de uma indignação coletiva. Com esta performance, Anna Krenz reivindica o direito das mulheres sobre seus corpos. As coisas mudaram porque estamos em guerra na Polônia desde o ano passado. Uma guerra das mulheres contra o governo. Em outubro de 2020, o Tribunal Constitucional da Polônia decidiu endurecer a lei sobre aborto, que já era uma das mais restritivas da Europa. A decisão levou dezenas de milhares de pessoas às ruas da capital, Varsóvia. No fim de janeiro deste ano, a decisão se tornou lei. No país de maioria católica, o aborto agora é ilegal, mesmo em caso de malformações graves do feto. Desde então, os protestos de Anna Krenz na Alemanha em nome das mulheres polonesas se intensificaram. É minha obrigação, temos que fazer algo a respeito. Não dá para ficar sentada no sofá. É por isso que saímos às ruas, achamos que é importante mostrar solidariedade às mulheres polonesas. Nós também somos polonesas e a nossa raiva é a mesma. Além disso, o que acontece na Polônia tem influência sobre outros países. Anna se mudou para Berlim em 2002. Em 2016, a indignação com os planos de mudanças na lei do aborto na Polônia fez com que ela fundasse um coletivo feminista, que também defende direitos LGBTQIA. Junto com Ursula Bertin, ela organizou um protesto no Dia Internacional da Mulher. Os símbolos são uma parte importante do trabalho. A renda, em geral, é um tecido muito feminino. Pode cobrir, mas também pode revelar coisas. Quando se fala em aborto, esse projeto de lei é um dos poucos, talvez o único, que regulam as nossas vidas em um nível muito íntimo. O nosso corpo, coração, nossa alma, seja o que for, é muito privado. Como um vestido de renda ou uma cortina, que cobre você do mundo exterior, mas permite que se olhe através e veja o mundo de outra forma. From the outside world, but you can also look through it and you see the world differently. Um dos objetivos de nossas ações é que possamos ser a voz das mulheres polonesas no exterior. Anna Krenz nasceu na Poznania, oeste da Polônia. Lá estudou arquitetura e ecodesign. Hoje trabalha como artista gráfica e se dedica ao ativismo político. Não podemos parar de lutar. Temos realmente que continuar lutando, porque não se trata apenas do aborto. O que está acontecendo na Polônia envolve muitos outros níveis. O aborto é um deles e é muito sério. Não podemos parar, porque a cada dia mais coisas estão se desintegrando. Acho que a Polônia está ruindo. Então temos que continuar nas ruas e nunca desistir. Never give up. Com o engajamento e a luta política, Anna modifica o mundo e ressignifica também a própria arte.
Both my Meus parents pais eram artistas, os dois já faleceram. Ambos faziam arte, a arte sempre esteve presente em nossa casa, era o mais importante. A realidade, as coisas do dia a dia geralmente não eram tão importantes quanto a arte. usually not important. Art. Hoje, o trabalho artístico de Ana se traduz em um diário ativista. Um testemunho da história para que os fatos não sejam esquecidos. Enquanto isso, a luta continua. Esse foi o Camarote 21. Até a semana que vem. We stand together in this fight. Let's keep fighting, persevere, stay strong, stay safe.